Olá, eu me chamo Andreina e estou aqui para representar o grupo de Biologia composto por mim, Annelise e Albany. Nosso polo é aqui em Brumado pela UAB. Então, vim falar um pouco sobre o diagrama de Pauling para vocês. Mas para entrar no diagrama de Pauling, nós temos que falar um pouco sobre o modelo Rutherford-Bohr. Ou seja, os átomos são elementos químicos que possuem no máximo 7 camadas, ou seja, eles se organizam nessas 7 camadas. O modelo de Rutherford e Bohr, eles apresentam a energia de dentro para fora do núcleo. E aí que entra o diagrama de Pauling, ou seja, o diagrama de energia, que ele é representado pela letra S, que é composta por 2 elétrons, letra P, que é composta por 6 elétrons, letra D, que é composta por 10 elétrons, e letra F, que é composta por 14 elétrons. Aqui nós temos uma representação do diagrama de Pauling. A camada S, que valendo 2 elétrons, P6, D 2 elétrons, D 10 elétrons, perdão, e F 14 elétrons. Essa aqui é uma representação. Isso foi para explicar, deixar de uma forma mais fácil. E a partir daí, para explicar o que acontecia nessas camadas, isso foi necessário. E dentro dessas 7 camadas, que é chamada de KLMNOPQ, nós temos os elétrons. Eles não se chocam porque eles criam uma camada, como é que eu vou dizer? Um magnetismo, por isso que eles não se chocam, eles se repelem. Cada camada só suporta 2 elétrons. E aí, para eles não se chocarem, entra o spin. O que é o spin? O spin são os elétrons rodando em sentido horário e anti-horário, como só cabem 2 em cada camada, isso para eles não se chocarem. E aqui na letra S nós temos dois elétrons, na letra P nós temos 6, em cada camada nós temos 6, na letra D 10 e na letra F 14. E para explicar um pouco melhor para vocês sobre o diagrama de Pauling, aqui nós temos a representação e eu usei como exemplo um elemento da tabela periódica, que é o enxofre. Aqui eu fiz a distribuição eletrônica dele e nós pegamos o número atômico 16, então eu dividi entre as camadas. Como o diagrama de Pauling ele é dividido entre a diagonal e a primeira camada S tem 2 elétrons, a segunda camada P tem 6 elétrons, assim sucessivamente, ficou assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Então ficou no número exato 16 elétrons. No caso do bóron, que nós temos também, ele tem 35 elétrons. Então ele vai até a terceira camada, que é o 3P, e no P vai ter 6, então nós só vamos até o 3P4. Então pode ser menos, se, por exemplo, se der a mais. Não pode nunca dar a mais na distribuição eletrônica, tem sempre que dar menos. Então, para concluir esse diagrama de Pauling, nós temos a regra de Hund, ou seja, ele constou que para completar a camada de valência, esses elétrons continuam desemparelhados e tem que desfalcar em uma camada para completar em outra. Dentro dessa camada, os elétrons vão, no sentido que ele vai, no caso, quanto mais longe do núcleo, mais forte o elétron fica. Então ele ganha algum tipo de energia, mas quando ele volta ao seu lugar anterior, ele perde, então ele emite uma luz. Essa luz é chamada de fóton. Quando ele está indo para a outra camada, é chamada de quantum. Então, esse é o princípio do diagrama de Pauling, que é para facilitar a distribuição de energia. E também, para concluir esse diagrama, tem que ter o princípio da regra de Hund. Elisa, eu sou aluna do curso de licenciatura em Biologia da UESC, do Polo de Brumado. Hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre a distribuição eletrônica de alguns elementos químicos e como é feita essa distribuição. Bem, eu vou
primeiro fazer um breve resumo sobre a localização dos elétrons. É importante lembrar que o movimento de cada elétron é definido pelos seus 4 estados quânticos, que são eles: o nível energético, o subnível energético, o orbital e o spin. No nível energético, nós temos o número quântico principal, N. No subnível energético, nós temos o número secundário representado por L. No orbital, nós temos o número quântico magnético representado por M. E no spin, nós temos um número quântico magnético representado por S ou ms. E então aqui temos os níveis energéticos. Bem, foi dado essas letras que vocês podem observar aqui, K, L, M, N, O, P e Q, mesmo como forma de ordenar as camadas. Aqui está o núcleo, são 7 camadas que são representadas por essas letras que vocês podem ver aqui. Para cada nível, nós temos um nível energético N e um nível máximo de elétrons. Conforme se afasta do núcleo, a energia aumenta. Aqui nós temos a distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica que nós podemos ver aqui são as camadas que são associadas ao seu determinado número quântico. Então, K associada a 1, L a 2, N a 3 e assim sucessivamente. E aqui logo à frente, o que nós temos é o número de elétrons que cabe em cada camada. Ou seja, na camada K, o número de elétrons que cabe é 2 elétrons. Na camada L2, o número de elétrons que cabe é o 8 elétrons. E assim sucessivamente. Na M, cabe 18 elétrons. A partir de então, nós temos o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama ele é muito importante para nos auxiliar na distribuição eletrônica. Quando nós precisamos fazer a distribuição eletrônica de determinado elemento químico, esse diagrama ele é muito importante para nos auxiliar. É importante a gente observar que aqui no diagrama de Linus-Pauling, a gente sempre precisa utilizar ele de maneira que seja diagonal e sempre de cima para baixo, de cima para baixo. Nunca devemos utilizar ele na horizontal ou vice-versa, sempre na diagonal e de maneira que utilizemos de cima para baixo, como vocês podem verificar aqui. Aqui neste momento eu vou dar um exemplo de uma distribuição eletrônica do elemento químico cálcio, como vocês podem ver aqui. Este número aqui abaixo, 20, que está aqui abaixo, este número diz a quantidade de prótons, ou seja, o número de elétrons que aquele determinado elemento químico tem. Portanto, como eu já havia dito, as diagonais do diagrama de Linus-Pauling, elas são importantes para nos mostrar como devemos fazer a distribuição eletrônica. E aqui eu dei esse exemplo de como eu fiz a distribuição eletrônica deste elemento químico cálcio. Então, o que a gente pode ver aqui, como ele tem quantidade de elétrons 20, eu preciso utilizar o diagrama de Linus-Pauling, sempre utilizando na vertical, de cima para baixo. Desculpe, na vertical não, sempre utilizando na diagonal, de cima para baixo. E aqui eu consigo organizar, sempre somando a quantidade aqui acima, referida ao número de elétrons, até que eu chegue à quantidade de elétrons que está determinado naquele elemento químico, ou seja, no caso do cálcio, 20. Então, eu preciso chegar a essa quantidade aqui em cima. E para isso, utilizando, eu ordenei dessa seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2.
essa somatória do número de elétrons aqui acima, eu consigo chegar à quantidade 20, que é a quantidade de elétrons que este elemento químico contém. Portanto, aqui está a distribuição eletrônica do elemento químico cálcio que eu pude representar. Bem, esse foi um exemplo de uma distribuição de um elemento químico. Eu falei um pouco sobre as camadas eletrônicas e mostrando como é feita a configuração eletrônica. Obrigada. Eu me chamo Albany, sou aluna do curso de Licenciatura em Biologia da UESC, do Polo de Brumado, e vou falar um pouco sobre distribuição eletrônica. Cada elétron de um átomo é caracterizado por 4 números quânticos, que são classificados como principal, secundário, magnético e spin, e representados pelas letras N, L, M e S. No mesmo átomo, não existem 2 elétrons com o mesmo número quântico. O movimento de cada elétron é definido pelos seus 4 estados quânticos, conforme mostra. O nível energético ele é o número quântico principal, a camada N. O subnível energético é o número quântico secundário L. O orbital é o número quântico magnético orbital M. E o spin é o número quântico magnético de spin, o S. Para cada estado quântico, temos um número relacionado a ele e vamos começar pelos níveis energéticos. Aqui é o núcleo, onde as camadas e os níveis da eletrosfera estão, e são classificados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E são os 7 níveis energéticos, onde os elétrons se encontram. E para cada nível temos a mesma quantidade de elétrons, que são as 7 camadas do nível, e elas são com a letra N, representadas pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o número de elétrons, que são, para cada elétron, são 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E como mostra aqui, a camada quer dizer o quê? Quanto mais longe o número do elétron vai se afastando do núcleo, a energia dele aumenta. Isso significa que, como exemplo, na camada O, a energia é maior do que a camada K. Por quê? Ela está mais longe do núcleo. Nos subníveis energéticos, é um conjunto de orbitais da mesma forma trajetória, sendo que cada nível é constituído por um subnível ou por subníveis. São representados pelo S, P, D e F e representados pelo L. Representados pelo L nessa forma. Aqui, os subníveis S, P, D e F. O L é o 0, 1, 2 e 3 e o número máximo de elétrons, que é 2, 6, 10 e 14. Ordenação energética crescente. Os subníveis crescente são representados da mesma forma, pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E aqui são os níveis e aqui são os subníveis, que são classificados como S, P, D e F. E agora eu vou falar sobre os orbitais. Orbitais é a reação do espaço, onde a maior probabilidade de se encontrar os elétrons. Eles são disponíveis em níveis e subníveis. O orbital é classificado em S ou P. Aqui é um orbital que é classificado como S ou como P. E aqui são os elétrons X, Y e Z. No mesmo orbital, pode haver no máximo 2 elétrons, como mostra aqui, ó. Os orbitais têm os subníveis S, P, D e F e o número de orbitais, o 1, 3, 5 e 7 e o número máximo de elétrons, que são 2, 6, 10 e 14. E por último, vem agora o spin. Spin é o movimento de rotação do elétron em torno de si.
Além de fazer um movimento ao redor do núcleo, ele também se movimenta ao redor do mesmo. O número quântico S indica o sentido da rotação do elétron, se é horário ou anti-horário, e pode ser mais meio ou menos meio. Já vimos que no mesmo orbital pode haver no máximo 2 elétrons de spin. Ao contrário, sendo eles mais meio e menos meio, 2 elétrons de um mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos, porque senão não seriam o mesmo elétron. Então, logo, 2 elétrons do mesmo átomo sempre têm os números quânticos diferentes, para poder diferenciar e localizá-los. Então, se resume que os números quânticos são classificados em principal, secundário, magnético e spin.